O Sem Censura está começando agora. Hoje vamos falar do câncer, doença ainda cercada por muito preconceito, inclusive do próprio paciente. Mas é fundamental lidar com o câncer de uma forma otimista. A ciência caminha cada dia com novas possibilidades de tratamento, novos medicamentos, e o acesso à informação é fundamental. O oncologista Ricardo Teixeira pensou nos pacientes que acabam de receber o diagnóstico do câncer e escreveu o livro Tenho Câncer, e agora? Um guia sobre dicas de prevenção, tratamentos mais modernos, a escolha do médico e os direitos do paciente. O otimismo, aliás, é a tônica do trabalho da Marcele Medeiros, com pacientes com câncer. Ela é presidente da Fundação Laço Rosa, que promove a doação de perucas a pacientes que perderam os cabelos depois do tratamento de quimioterapia. Muitos não têm dinheiro para comprar uma peruca. E a Fundação faz o resgate importante da autoestima com doações de perucas em todo o Brasil. Vou começar diante dessa pergunta. Tenho câncer e agora? Qual que é o momento mais difícil, doutor? O de receber o diagnóstico ou de esperar a biópsia? O momento mais difícil que nós imaginamos é realmente de receber o diagnóstico, é a má notícia. Isso, hoje em dia, é uma arte de você comunicar isso para o paciente e para a família. Em seguida vem o tratamento. O tratamento é muito largo, é muito duro, e hoje nós temos um segredo que é o controle de sintomas. Nós conseguimos levar o paciente desde o início até o final do tratamento com uma ótima, ou se não, uma razoável qualidade de vida. A questão da quimioterapia é porque ela mexe com toda a estrutura do organismo. É, Por que ela deixa a pessoa tão depauperada e, às vezes, com dias muito ruins, né? é O dia verdade. da quimio não, mas parece que os dias Os posteriores dias são ruins. subsequentes, exatamente. Hoje a quimioterapia não é mais como antigamente. Hoje nós temos medicamentos que previnem as náuseas e vômitos. Hoje nós temos medicamentos chamados inteligentes, que são medicamentos de alvo molecular, que não são mais como no passado. Várias neoplasias hoje estão contempladas com tratamentos muito modernos. Um exemplo, leucemia mieloide crônica. Hoje você toma comprimido e esse comprimido tem efeitos adversos bastante pequenos. Você tem hoje pacientes com câncer de mama com larga duração de tratamento, onde nós temos anticorpos monoclonais, desde o trastuzumab, passando pelo lapatinib e outros medicamentos, conferindo às vezes a paciente larguíssimas sobrevidas, onde nós temos dúvida até que algumas pacientes com doença metastática talvez estejam ficando curadas, não temos uma resposta definitiva para isso. O mais grave do câncer é o órgão que ele atinge, o órgão principal que ele atinge, ou a metástase? O mais grave é realmente a metástase, mas o paciente com neoplasia maligna, com leucemia, com linfoma, com mieloma, ele tem normalmente uma chance, é quando o primeiro tratamento é adequado. Hoje em dia, quem coordena todo o tratamento de um paciente oncológico ou oncohematológico é um oncologista hematologista clínico que coordena todas as suas ações. Ele é que identifica o momento adequado da cirurgia, ele que identifica o momento adequado da radioterapia e controla todos os sintomas que ocorrem durante o curso do tratamento. O segredo do sucesso está realmente nisso. É no tratamento continuado e no controle dos sintomas adversos que ocorrem durante ele. E é possível fazer um tratamento contra um câncer e não passar muito mal, assim? É possível, é possível. O cabelo cai fatalmente. Alguns quimioterápicos provocam a queda que nós chamamos queda universal de todo o cabelo, do couro cabeludo. Outros provocam um pouco menos e outros não o provocam. Mas os medicamentos, em geral, para as neoplasias mais comuns, que são de cólon reto, pacientes de câncer de mama, a queda de cabelo ela é universal, mas ela é transitória, ela ocorre durante o curso do tratamento. Depois, quando você utiliza tratamentos de segunda, terceira linha, essas complicações médicas são menos frequentes. E aí o cabelo também volta. Volta Às a vezes com crescer. alteração. É, Às vezes com... vídeo Janequine, né? Nesse sentido, eu acho que, quer dizer, fora o drama pessoal dele, né? Mas o Janequine prestou um serviço muito grande, né? Nesse sentido. Com certeza. Porque um galão, um rapaz jovem, bonito, Com a bem-sucedido. alteração da imagem, ele Quando ele recuperou a imagem. expôs, né? Quando ele se permitiu, quando ele permitiu ser visto careca e o cabelo crescendo e tal, de certo modo, Hoje ajuda, o né? câncer Quem deve ser está se considerado uma tratando. doença como outra qualquer, uma doença muito antiga,
que ela é descrita desde a antiguidade, desde as múmias egípcias. Ela sempre existiu, Sempre então? existiu. Hoje ela é mais frequente, ela é mais Por que ela é tão diagnosticada. mais frequente hoje, hein? São vários fatores exógenos, né? Na realidade, hoje nós consideramos apenas a questão genética, que se fala muito hoje, em assinatura genética, em causa genética, mas ela ocorre um percentual pequeno da população, entre 10% a 15% de alguns cânceres. Na realidade, o câncer ele é uma doença de estilo de vida. Se você fuma, se você consome muita gordura, se você adquire um peso que chega perto de uma obesidade mórbida, ou às vezes uma obesidade grau 2, se você se expõe muito ao sol e tem a pele muito clara, você está exposta, a pessoa está exposta a neoplasias que são mais comuns nessas populações. Então, essa questão de estilo de vida hoje é muito importante. Por isso é que nós vemos determinados grupos populacionais, indígenas, que comem uma dieta muito balanceada, consomem muito peixe, pouca carne vermelha, grupos religiosos de qualquer religião que têm um estilo de vida muito regular, onde não consomem bebida alcoólica, não fumam, eles têm uma baixa ou baixíssima incidência de câncer. Então, o segredo também está no estilo de vida. Existem hoje programas de divulgação para a população geral que não existe no nosso meio. Por exemplo, na Europa existe o programa Euroesperança, nos Estados Unidos e no Canadá, programas comandados pela Associação Americana de Câncer, onde divulga para a população métodos de diagnóstico precoce e métodos principalmente de como evitar um câncer, a chamada prevenção primária. Isso no nosso meio existe de uma forma muito acanhada, mas existe e isso faz falta no nosso meio haver associações como tem nos nossos países aqui vizinhos, por exemplo, Bolívia, Peru, Chile, Uruguai, Argentina. Existem associações formadas pela população, né? Então, no nosso meio, nós temos, por acaso, uma associação, mas que atinge apenas a pacientes de leucemia, linfoma, mieloma e mielosplasia, que é a chamada ABRALI, que é uma associação muito forte. Mas a associação ela presta a ser Associação Brasileira de Leucemia e Linfoma, leva esse nome de ABRALI. E é feita por pacientes, por pessoas feita que por têm pessoas da sociedade. Sociedade civil. Sociedade civil organizada, não tem nada a ver com médico. Claro, temos médicos na comissão científica, na divulgação da revista, nos programas e principalmente nos trabalhos de informação via internet ou via papel, vamos dizer assim. Mas na parte de câncer propriamente dito, nós não temos. No modelo que tem a Associação Americana de Câncer, American Cancer Society. Como os americanos fazem? A gente não faz como eles, né? A gente tem assim, a Associação dos Pacientes Celíacos, mas é uma exceção ou outra, né? Na América do Norte embora tem a associação o celíaco não tenha nada a ver com câncer. Então, eu usei de exemplo só por conta da associação. É verdade. Nos Estados Unidos tem a associação de pacientes de todas as neoplasias, tem desde tumor cerebral até de cólon e reto. E isso ajuda a fazer? Ajuda muito porque a nossa população não se preocupa muito com câncer. Ela só se preocupa quando tem um ente querido ou quando o próprio indivíduo se acomete de uma neoplasia. E ele não tem acesso a informação nenhuma, a não ser na internet, no Google, e isso é muito limitado. A pessoa, quando entra, ou o familiar, na internet, ele vai ter acesso a informações muito recentes, relacionadas a estudos clínicos ou então informações muito antigas que não são mais pertinentes e não têm cabimento naquele momento. Então, muitas vezes você hoje na clínica recebe um paciente com impresso do Google, olha, eu gostaria de fazer esse tratamento aqui que eu vi que é melhor. E não procede muitas vezes isso. Então, na realidade, a internet hoje em dia, ela ajuda de alguma forma, mas atrapalha tremendamente. Faz um serviço e um desserviço. Um desserviço, exatamente. Ao mesmo tempo. Mas existem, Leda, só complementando aqui, existem associações, sim, especificamente no caso do câncer de mama, existe a FEMAMA, que é a federação, e que mas elas têm elas têm uma capilaridade a nível de divulgação, que é o que faz falta, e uma característica nacional, que eu digo do ponto de vista mais abrangente. É claro que existe a Associação de Pacientes Laringectomizados, existe uma associação de pacientes, por exemplo, em Petrópolis, mas são sociedades... São pontuais, né? Exatamente. Não tem o peso a nível nacional, não tem a o nível peso de capilaridade. Se da você ligar hoje, por exemplo, o 0800 da Abrale, o indivíduo que ligar vai obter informação precisa, tem um trabalho de advocacy, que é de defesa do paciente. Hoje em dia não existe, o paciente não tem acesso à informação de qual é o melhor tratamento. Volta e meia você pode observar em jornais de grande circulação, pacientes, não tem muito tempo, pacientes declinando, consegui o meu acesso ao Hidreia, que é um remédio que era usado para leucemia mieloide crônica, e não é mais esse medicamento que é usado,
compreendeu? Então, a população tem direito a saber qual é o melhor tratamento. Eu acho que existe esse movimento, né? Esse movimento que há nos Estados Unidos, ele está chegando aqui no Brasil. Mas olha só, você não de uma forma entendeu, devagar. Marcelo. O doutor Ricardo está dizendo que existe. Só que não tem a capilaridade, Sim, sim, ou sim. seja, não tem a penetração que Não tem atinge a nos população, Estados, não atinge, em não lugares atinge. como os Estados Unidos, onde as pessoas também... Porque a gente também, o brasileiro, o brasileiro não se envolve muito, né? Se é com ele, Nós se somos muito uma acomodados do ponto pessoa... de vista, até nesse aspecto. E vai, né? até nisso, Até né? nisso vai essa Então, questão. claro que, por exemplo, ninguém sabia que era celíaco. Até que cria-se uma associação aqui, uma ali, uma outra aqui, Aham. né? Até Faz muita as falta, revistas faz vão muita fazendo matéria, os jornais, e a coisa vai crescendo, fluindo. a informação A situação vai melhorou um sendo pouco, compartilhada. para né? vocês terem uma ideia, com a questão da nossa atual presidente ser portadora de linfoma non-Hodgkin. Melhorou um pouco com o ex-presidente que teve uma neoplasia maligna de laringe. As pessoas começam a encarar de uma forma diferente. Mas nem todos podem se tratar em um hospital de primeiro mundo e nem todos têm acesso a um tratamento de primeira qualidade. Então, isso faz muita falta no sentido das pessoas lutarem pelo seu direito. O objetivo do livro vai desde explicar isso até mais você tem que lutar pela sobrevivência, fica difícil, né? Você também ter Muito. tempo para se associar, né? Então não é com assim, certeza. o brasileiro não quer. Ele também, né? Ele tem algumas dificuldades muito graves, né? Coisas Pra graves alcançar, para né? resolver, entrar Tem na a questão justiça para conseguir o cultural também, né? remédio. Pois é, tem esse aspecto cultural. cultural. Mas vai somando, né? O cultural aqui, com a dificuldade de sobrevivência ali, com a conta para pagar aqui, né? Com tudo longe, com a condução, com não sei o quê. Quando falta o dinheiro da passagem, fica muito difícil querer que a pessoa O se acesso ao associe, né? tratamento, ele é bastante razoável no aspecto Mas eu acho que a gente de falar cirurgia, também ajuda, né? Para ver no se- aspecto de cirurgia, de tratamento cirúrgico inicial, às vezes tarda um pouco. A questão que nós identificamos como mais problemática é acesso a tratamento complementar. Exemplos práticos, paciente de câncer de mama que tem receptor estrogênio positivo, ela vai ter acesso, mas vai ter dificuldade a ter acesso ao comprimido O que necessário. significa exatamente isso? Que ela tem... Como é que é mesmo? Ela tem dificuldade de acesso ao comprimido que tem que usar entre 5 a 10 anos. Eu tenho dificuldade até mesmo de identificar, né? Quando a pessoa fala assim, eu estou com um caroço no seio, mas eu só vou tirar daqui a... Minha consulta está marcada daqui a 3 meses. Existe fila de espera. Isso A legislação ruim, que né? agora obriga o SUS a receber esse paciente e conferir um tratamento num prazo de tempo, o que acontece na prática realmente pelo Brasil afora é uma fila de liminar. Então, na realidade, ele tem acesso, ele sabe que tem ajuda na justiça comum, mas não há especialista para receber. Há uma necessidade, como, por exemplo, não tem nada a ver, mas esse programa Mais Médico, ele deveria pensar na interiorização do médico brasileiro em todas as especialidades, porque fazer assistência básica é muito fácil. Distribuir medicamento para diabetes e hipertensão são medicamentos muito baratos, mas tratamento do câncer é de alto custo, de alta complexidade, e as pessoas não têm acesso. Infelizmente, não existe. E a gente tem, quando tem acesso, porque o INCA, por exemplo, é um sucesso do ponto de vista, né, da eficiência. Quando a pessoa tem acesso, as pessoas que eu conheço que não tinham recurso para se tratar Mas nós falamos de Brasil, norte a sul, leste a oeste. Não há um programa de regionalização. Não tem INCA em todos os estados. Não tem. Mas quando tem e funciona, a gente vê que é muito bacana, né? Assim, que funciona, né? Que é legal. O ideal ver a pessoa seria que não ter recurso e todo conseguir ser estado atendido. da federação tivesse disponível um centro regional de tratamento de câncer, mas de característica pública, porque teria maior compromisso, teria maior vai ter que caminhar para isso, maior porque o câncer conexão. caminha muito rápido. Né? Exatamente. Tem que haver isso de uma forma. Não pode continuar existindo, como existe hoje no momento, centros de alta complexidade em câncer, que nós chamamos de CACOM, mas todos eles privados, a maioria privado. Então, não há acesso, o paciente não tem acesso, a equipe médica não tem compromisso com a sociedade local, ele não é regionalizado, e existem muitas fraudes em jogo nisso. O lamentável é que nem no mundo tem também, né? Assim, com essa facilidade. Existe. É diferente. Mas não é assim, nunca é para todos. Quem tem mais dinheiro no primeiro leva mundo mais No vantagem. primeiro mundo Em todo o congresso da especialidade que nós frequentamos, todos os especialistas de epidemiologia em câncer comentam que a incidência, a mortalidade por câncer está diminuindo no primeiro mundo. E por que no terceiro está aumentando? As causas são várias. Vai desde acesso à medicação, contaminação dos nossos lençóis freáticos de água por substâncias químicas pesadas,
a falta de informação aos métodos de prevenção primária, aquilo que eu comentei no início, como você faz para evitar de ter um câncer. As pessoas têm acesso, ouvem falar que faz mamografia, mas muitas vezes vai fazer uma mamografia de alta resolução, tem que fazer a digital. As pessoas ouvem dizer que tem muita incidência de câncer de colo e reto, mas não tem acesso a fazer a colonoscopia. Então não adianta, fica muito complicado. Então, na prática clínica, até continua... mesmo a alimentação, né? Quando Exatamente. a gente fala assim, não coma muita gordura e tal, mas se você for olhar mesmo, o preço das coisas industrializadas, com mais gordura, com mais sódio, elas são mais baratas do que uma alimentação mais balanceada e mais... melhores, né? Do ponto de vista da saúde. Aí, menos industrializada. Né? O biscoito recheado, que é um veneno total, ele é muito mais barato do que a fruta. Né? Consumo de adoçante artificial, telefonia celular, radiação ionizante. São vários fatores externos que causam câncer. O estresse. O estresse tem uma importância relativa. O estresse mental, ele tem uma variedade que é basicamente considerada pelos especialistas em saúde mental. Mas, na prática clínica, ele tem uma importância, sim, na evolução clínica da neoplasia. Mas, como causa direta, não. O seu livro trata de todos os cânceres, sugere opções de tratamento? Fala desde o diagnóstico precoce, o tratamento mais atualizado nesse momento e qual é o acesso adequado que se pode buscar para a informação. E na parte 1 deles diz assim, o câncer tem cura. Qual câncer tem cura? O câncer tem cura quando o diagnóstico é precoce e o tratamento é adequado. O segredo é esse binômio. O problema é alcançar essa situação. Quando não tem cura, pode ter uma sobrevida larguíssima dentro das devidas proporções, até como se fosse um diabetes ou uma hipertensão. O exemplo prático é leucemia mieloide crônica, o câncer de próstata, mesmo metastático, pode ter larga sobrevida com grande qualidade. O câncer de mama, quando é receptor estrogênico positivo, o HER2 3 cruzes, possibilita tratamentos de larga duração com uma qualidade de vida muito elevada. Eu falei que tinha direitos dos pacientes e tem? Existe um capítulo de direitos do paciente, mas é basicamente direcionado à questão da judicialização da medicina. Né? É o paciente saber que, se não tiver acesso a um determinado medicamento no sistema único, ele tem direito de buscar a justiça comum. Em alguns estados da federação, isso existe de uma forma regular e alguns estados da federação até dispensa essa ação judicial. O próprio estado fornece todo o tratamento de primeira linha. Um exemplo mais emblemático seria do Instituto de Câncer do Estado de São Paulo e do próprio Estado, que confere todas as medicações de última geração, dispensando que o paciente entre na justiça. No nosso meio, fora o Estado de São Paulo, eu desconheço estados que têm o mesmo nível de avanço no acesso ao medicamento. Tá certo. O senhor tem algum câncer, algum tipo de câncer privilegiado no livro? Não. Assim? Porque a incidência é maior? A incidência maior é na mulher de câncer de mama, no homem câncer de colo e reto, volta e meia empatado com câncer de pulmão. Mas ele contempla praticamente todos os cânceres mais frequentes, não especificamente um. E o senhor se decidiu a escrever o livro, porque o senhor acha que seria uma maneira de compartilhar, ampliar Essa é uma grande dificuldade que a população tem, é acesso à informação. O médico tem como uma postura clássica, né, não dividir muita informação com o paciente, seja na atividade privada como na atividade pública, porque falta tempo para conversar. A consulta ela é sempre muito resolutiva, mas o paciente, a família, tem necessidade de ter acesso a uma informação mais atualizada, que não seja no Google, que não seja na internet, e algo que seja mais transparente e não tendencioso. Esse é o objetivo do livro. Tá certo, eu volto aí daqui a pouquinho, tá? Obrigado. Marcele, e o seu banco de perucas? Como é que chama mesmo? Então, Leda, chama o primeiro banco de perucas online. Chama mesmo banco de perucas? Chama mesmo o primeiro banco de perucas online, porque é um projeto que não tem igual, né? Na verdade, nós distribuímos perucas pela internet, é basicamente isso. Né? E não são apenas perucas. E funciona, né? Bem? Funciona. Por que eu pergunto se funciona bem? Porque peruca é um negócio complicado, tem que caber na cabeça da pessoa. Bastante complicado. Né? É nesse sentido que eu falo, né? É melhor ter uma peruca mesmo, que não seja ideal,
do que não ter nenhuma, talvez. Não, é né? bastante complicado porque são Mas várias é difícil, particularidades, né? Não é apenas assim uma peruca para colocar lá e tampar uma carequinha. Na verdade, a nossa proposta é enviar uma caixinha de autoestima, né? Então, esse processo de enviar a peruca pela internet, o paciente faz tudo pela internet. Ele escolhe a peruca dele, a gente envia o modelo, ele olha a cor. Ela manda fotos, por Manda exemplo? foto, é Aí tudo você ajuda? confidencial, sim, com certeza. Fala, ó, eu acho que essa não vai ficar bem Sim, com na você. verdade o paciente ele manda duas fotos. Ele manda uma foto antes do tratamento e ele manda uma foto atual, né? Por que atual? Porque normalmente tem diferença de coloração de pele, né? A pessoa às vezes emagrece e a gente tenta sempre buscar uma peruca que seja o mais próximo possível do cabelo que essa pessoa tinha, né? Porque quando a pessoa procura um banco de perucas, não é apenas porque ela não tem dinheiro para comprar uma peruca. É porque, às vezes, ela não tem vontade de sair na rua porque está careca, às vezes ela está deprimida, às vezes ela está debilitada fisicamente. Às vezes né? alguém precisa pedir para ela também, Às por vezes ela. alguém precisa pedir, Dá uma né? força, né? Exatamente. E a gente vai com essa força além da peruca, né? Então, ela recebe uma caixinha de autoestima O que é uma caixinha de é autoestima? uma caixinha de mimo que vai a peruquinha, que vai uma cartinha solidária de alguém que já passou por isso, dizendo, olha, vai passar, é ruim, a gente sabe, é barra, mas aguenta firme que você vai conseguir, né? A gente entrega um pouquinho de carinho, eu diria. E essas perucas, na verdade, elas fazem um bem enorme, né? Tem paciente que interrompe o tratamento, às vezes, porque tem vergonha Se expor. de se expor, né? Tem vergonha de se expor. É um fator de evasão e abandono do tratamento total, muitas É vezes. mesmo. Existem Engraçado medicamentos que- que nós podemos usar ao final do tratamento para acelerar o crescimento. Mas o trabalho dessa ONG é fundamental no sentido de dar acesso, porque esse material não é barato, é de alto custo. claro. Não, é não muito é. caro. E não Mas são olha, nem apenas... a peruca é barata. Não, a peruca Nada hoje... é barato, né? Vamos combinar tudo que caro. nada é barato. É tudo muito caro, Tudo né? caro. É caro. Né? E você já tem um monte de despesa. E quando você está fragilizado também, tudo é mais difícil, né? Você fala, não sei se eu vou, não sei se vale a pena, né? Rola o desânimo. É tudo muito complicado, né? né? Às vezes você tem que Às vezes você só se precisa esforçar de um alento, né? De um É. carinho, na verdade. Muitas vezes a gente não consegue atender o paciente, né? A gente tem um grande parceiro que nos ajuda, se você me permitir falar o nome dele, que é o Estúdio Jacques Bell, e ele higieniza as nossas próteses, né? Quando as perucas chegam para a gente, muitas vezes elas chegam guardadas no fundo do armário, elas chegam com cheiro de mofo, e a gente não pode enviar isso para o paciente. Foram esquecidas, né? A o gente tempo. não pode enviar dessa forma, porque as pessoas que fazem quimioterapia, elas têm a imunidade muito baixa, né? Então, a gente tem o cuidado, elas são higienizadas, elas são lacradas e enviadas, né? E não são perucas qualquer. Hoje, a gente tem uma grande incidência de mulheres cada vez mais jovens, né? E homens também, E nós homens precisamos também, o homem também precisa Você sabe ter. que o homem, o percentual que pede peruca masculina no nosso banco não chega nem a 1%. Eu acho que o homem lida melhor com a coisa... Com a perda do cabelo. Com a perda do cabelo. Porque Para a também mulher ele pode usar boné, não sei o quê, né? Ele tem recursos, É. assim, que são mais aceitos no homem que na mulher. Esteticamente, E não né? não são apenas perucas assim curtinhas, né? Modelo vovozinha, não, porque com essa... Modelo É um dado importante. Hoje o câncer Com essa está tá cada cada vez mais vez mais baixando a faixa de jovem. idade. Mulheres jovens em fase produtiva são atingidas Exatamente. pelo câncer de mama, câncer de colo e reto, câncer de estômago. Então é fundamental um trabalho como esse, porque a mulher acaba se afastando, Se afasta de tudo, né? perde a família, perde o marido. Isso é muito grave, existe uma desestruturação familiar. Quando não existe, acontece. Então, esse trabalho Já de tem manutenção tudo da pra imagem. acontecer com câncer, com problema Tudo, todo que né? vem, Em geral. né? Aí dá um empurrãozinho, Aí, pronto. acontece mais ainda. É a tua irmã que criou, não foi? Isso, a minha irmã teve aqui há 3 anos Eu atrás, e você até escreveu uma crônica muito linda, né, na coluna de um jornal, e ela teve aqui dando o pontapé inicial da ONG. Infelizmente, a Aline faleceu, né? Ela teve uma recidiva muito agressiva, né? Mas o projeto Mas ela deixou da essa instituição, herança aí, né? ela deixou um Como filho, né? projeto. Ela deixou Bem um filho bacana. que hoje Ela me lembra que ela trouxe foto. Ela trouxe, enfim, e hoje a gente leva aí adiante com... E como é que você faz para receber? Porque você precisa que as perucas cheguem até você, A né? gente precisa de doação de peruca, doação de cabelo. As pessoas não sabem, né? Mas você pode doar 20 centímetros do seu cabelo. O meu está crescendo
torcendo aqui para em outubro passar a tesoura, né? Você pode ajudar de diversas formas, voluntariando, doando financeiramente, adotando uma peruca, enviando aquela peruquinha que está lá no fundo do armário, né? E pedindo, né? Divulgando o projeto, porque Você tem ideia de quantas pessoas você já atendeu? nós temos todos esses dados. Em 2 anos de projeto, né, o projeto ele efetivamente começou em 2011. Né? Então, de 2011 até o início de 2013, foram 308 pessoas atendidas, o que é um número muito pequeno, perto dos 52 mil novos casos, né, que, segundo o INCA, a gente está aí. É um número muito pequeno, A gente tinha, já pegando uma carona na sua própria ONG, a ONG Laço Rosa tinha que conseguir que as pessoas que têm mais recurso doassem as suas perucas, porque há Mas umas perucas israelenses que são muito bem acabadas, são muito Sim, bem tem. feitas. Né? Conheço pessoas que tiveram câncer e compraram essas perucas Tem sim. e ficaram encantadas, gostaram tanto da peruca, mais do que do próprio cabelo, assim, sabe? É. Claro, quando o cabelo cresceu, elas abandonaram a peruca, até porque a gente mora num país tropical, peruca faz um calor horroroso, né? Não, tem. As pessoas, na Ninguém verdade, vai eu usar acho que normalmente. Tirando Isabelita, não é? tem essa Mas consciência, é verdade, uma boa campanha para né? você fazer, Isabelita. Tu que gosta de uma campanha. Nossa, aproveita mas e faz. participa muito. Ela Vários participa, né? Ela eventos. gosta Está de uma sempre campanha. lá Parênteses. abrilhantando. Ela é do bem, ela gosta. Super Eu do recebi bem. uma peruca Chanel, loira, e outra tipo Merle, e eu doei para ela. Faz essa ponte. Na verdade, é preciso que a gente desenvolva esse lado solidário, né? O que é você doar 20 centímetros do seu cabelo, né? Para muita gente isso não é nada. A gente recebeu lá na ONG outro dia uma criança de 9 anos que pediu para a mãe que queria cortar o cabelo em Goiânia e ela pediu para a mãe que ela queria cortar para doar para uma instituição que pudesse fazer uma peruca para alguém que estivesse passando por um câncer. A sementinha que foi plantada nessa garota já é lindo, né? Vai crescer um ser humano do bem. Né? E a gente recebe, enfim, no nosso espaço a gente tem... E aí, se você recebe um cabelo, assim, cortou o cabelo. Cortou o cabelo, tem toda uma preparação, né? Eu tenho como é que chama aqui no Rio? Um calendário. Em Minas chama folhinha. Folhinha. A gente coloca uma folhinha. Eu comprei uma, acho que da Sociedade Viva Casusa, que era feita pelos cabeleireiros do estado do Rio de Janeiro. Os cabeleireiros podiam ser grandes parceiros, né? Sim, porque podiam. Eles cortam o cabelo Podiam ser muito, né? podiam ser muito parceiros. E eles também, às vezes, pegam uma peruca para recuperar Sim, e vem que certeza. não tem muita recuperação no sentido de abrilhantar uma festa. Claro, o que a gente mais chiquérrima. quer. Mas aí, de repente, ela pode servir, ela não está preparada para um black tie, mas ela pode encarar um almoço ou jantar, né? E existe assim, essa parte da recuperação também, que é bacana. Né? Esses cabelos que são doados, eles são entregues para esse parceiro. E esse parceiro também monta uma peruca? Sim, esse parceiro é um estúdio de prótese, né? Então, eles têm todo esse trabalho. A gente direciona para uma coisa profissional, né? E muitas vezes... bacana, né? Muitas vezes a coisa do cabelo no salão, né? Porque existe um comércio também de cabelo natural que é altíssimo, né? E que 100 gramas, 200 gramas de um cabelo natural virgem vale um dinheiro, né? Então, às vezes, isso não chega pra gente, chega. né? Pô, mas pode ter gente mas que é não faz uma comércio campanha, disso. sim, com certeza. E é uma campanha que a gente abre as portas lá da nossa instituição. E como é que é acesso, hein? Como tem um endereço na internet? Tem, como é que claro. As pessoas podem doar pessoalmente na nossa sede, que fica dentro da ONG Entre Amigas, no Metrô Rio, Avenida Presidente Vargas, número 2000, que também é um tiver fora do Rio? Grandíssimo parceiro. Se estiver fora do Rio, ela pode mandar para a Avenida Presidente Vargas, número 2000, ONG Entre Amigas, aos cuidados da Fundação Laço Rosa. E a Fundação Laço Rosa tem uma página? Tem uma página, www.fundaçãolaçorosa.com, sem cedilha e sem acento. Ali tem várias informações, tem inclusive informações sobre direitos de pacientes, tem uma série de informações pesquisadas, né, e validadas sobre câncer de mama. É isso que ela está comentando, é muito importante. Né? As pessoas não sabem os seus direitos. A minha sociedade médica também tem uma página muito detalhada, que é sboc.org.br. Existe um ícone que está escrito Direitos do Paciente, ali tem uma cartilha que fala desde direito a ter acesso a um passe de transporte intermunicipal, até acesso a comprar um carro a preço de custo, aqueles pacientes que necessitam
realmente que tiveram uma perda de substância importante, têm direito a isso. E isso tudo que a senhora Marcele está comentando é o sentimento de voluntariado que falta no nosso meio. Nós não temos cultura de voluntariado. E isso a gente tem muito que aprender. Não há, Mas a gente tem exemplos tão legais, né? Quer dizer, quando a pessoa começa a fazer, ela vê que é muito legal, né? É muito bacana. Para a pessoa que é voluntário também. Não só para quem recebe. Existe uma palavra em espanhol... Né? Para quem se Não, dá e também. hoje existe o voluntariado cibernético também, né? A gente movimenta muita gente nas nossas páginas das redes sociais. Então, tem muita gente aí que sai do virtual para o real, pessoas que a gente não sabe nem quem são, estão lá do outro lado do país, mas que ajudam, que colaboram, que divulgam, né? Isso é bacana. É colocar-se no lugar de, né? Existe uma palavra em espanhol, compaixão, que para o português não tem a tradução de compaixão, porque senão dá a impressão de pena. Mas nós temos que nos colocar no lugar de, né? Isso criaria um sentimento de voluntariado mais acentuado, onde cada um de nós que desse uma hora, um dia, é meio difícil, porque um dia de trabalho no mês custa caro, mas que fosse algumas horas por mês para algum tipo de trabalho, desde visitação, todo mundo pode doar alguma coisa, Sempre. porque ou você pode doar dinheiro quando você é rico, ou doar você tempo. pode doar o tempo Você quando doa o seu você não é tão tempo, rico. ou você doa Então, 20 centímetros do seu ou cabelo, 20 né? centímetros do seu cabelo, que ele cresce mesmo, Ele tudo cresce, bem. né? Tá bom, volta aí daqui a pouquinho, tá? Intervalo, a gente volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Temos elogios aqui ao doutor Ricardo, do Dirceu, com abraços e tal, deve ter sido seu paciente. Tem pessoas elogiando a ideia de falar do câncer assim abertamente. Claro que tem relatos também de dificuldades, de guerras, como o do Daniel Reis, de São João del Rei, que está agora assistindo ao lado da irmã curada, que é um barato, né? Tocando a vida, sendo feliz, enfim. E eles fazem parte de uma ONG na cidade que apoia pacientes com câncer, criando uma casa de apoio para crianças que vêm de pessoas que vêm da região próxima à cidade. A cidade é São João del Rei, em Minas Gerais. Recolhem roupa de cama, móveis, eletrodomésticos em boa condição para essa casa de apoio. E está gostando muito dessa ideia. Quer dizer, eu acho que esse tipo de iniciativa está crescendo também, né? Acho que sim. No Com país. certeza. O que é bom. O interessante é que era unir forças, né? Que não existe esse sentido, esse sentimento. Tem que se juntar, né? O problema é achar as pessoas, porque todo mundo quer, mas aí precisa ter alguém para puxar, fazer, como a né? Aline, sua irmã, fez. Com certeza. Né? Que puxou esse laço. Vai. Né? É um laço, né? O Tenho Câncer agora, do Dr. Ricardo Teixeira, é Nova Razão Cultural, né? A editora Nova Razão Cultural se encontra em várias livrarias pelo Rio, pelo Brasil, Rio Grande do Sul, Belo Horizonte e assim por diante. Ok. A ONG é laçorosa.com? fundaçãolaçorosa.com www.fundaçãolaçorosa.com. Tem umas perucas aí que a gente nem mostrou, né? Puxa, pelo menos Deixa eu uma te pra mostrar o gente ver. kit. Você O estava kit é perguntando assim, o que é. Na verdade, elas recebem quase que a um peruca, presente. tá vendo? Esse é um aplique, na verdade. aplique, mas é um aplique, mas é uma peruca. Elas não estão a higienizadas cartinha, ainda. né? Elas recebem informação. Cartãozinho, informação e vai por aí. E tem um bilhetinho solidário que é feito pelos voluntários, né? Que é uma Muito cartinha de amor. Importante falar, Leda, que o projeto é totalmente gratuito, tá? As pessoas não pagam nada. As perucas chegam, custo 0,800 para quem pede. Que bom, né? É. Então, agradecendo a vocês por terem vindo. Muito obrigado. Obrigada. A vocês por estarem nos assistindo. Boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser, aqui na TV Brasil, ao som de Ana Rato e Marcos Moleta. Marcos Moleta, no violão. Foi assim que você me encontrou, no momento em que não se procura ninguém. E eu também nem queria saber, mas no fim admito, gostei de você. Quanto mais via a noite, menos ela se ia. Quanto mais vinha dia, mais a gente queria. E o mundo acabou dos dois lados, éramos como quadros pintados por nós. E o amor foi a obra mais rara, que nem o destino ousaria supor. Duas almas perdidas, penadas, por fim amarradas, seja lá como for. Neira, 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 neira.
você me encontrou no momento em que não se procura ninguém. E eu também nem queria saber, mas no fim admito, gostei de você. Quanto mais vinha a noite, menos ela se ia. Quanto mais vinha dia, mais a gente queria. E o mundo acabou dos dois lados, éramos como quadros pintados por nós. E o amor foi a obra mais rara que nem mesmo o destino ousaria supor. Duas almas perdidas, penadas, por fim amarradas, seja lá como for.